Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live promovida pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, subseção Araras. Hoje teremos conosco a professora Cecília Rodrigues Frutuoso Hildebrand. E ela já está online, daqui a pouquinho ela está entrando já aqui na live e eu farei a apresentação, falarei um pouquinho sobre o tema, né? Que tem relação com a gratuidade de justiça, né? Assim que a professora Cecília ingressar, ela já pediu aqui solicitação. Olá, boa noite. Olá, boa noite, professora Cecília, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo em ordem. Tá ouvindo bem aí? Tô, Vídeo e áudio, tudo em ordem? tô ouvindo também. Tá tudo certinho. Acho que todo mundo tá nos ouvindo também, né? Vamos lá, se alguém puder dar um feedback aí embaixo, se tiver com algum problema de áudio, vídeo, avise, por gentileza. Ó, quem eu acabo de ver entrando, Bruno. A Juliana, Ah lá, doutor Benedito de Campos Filho, a Tássia tá aí, nossa aluna. doutora Daniela Krimberg, também advogada de Araras. Muito bom, eu acho que Juliana. está Ó, em ordem, né? Marcão. Acho que Áudio e tá tudo, vídeo. tudo ok aí. O pessoal tá nos ouvindo. Doutor Marcos Vieira já está conosco aí, presidente da subseção de Araras. Excelente. Bruno Tomás. Muito bom. Pessoal entrando. Ok, perfeito. Doutor Marcos, obrigado pelo feedback. Som também em ordem. A Laís Muito bom. Portilho tá aí também. Ela tá no Excelente. perfil emprestado ali, ó. Pois é. Bom, vamos lá então. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à professora Cecília por aceitar o convite da Comissão de Cultura e Eventos da subseção da OAB de Araras. É um grande prazer, professora Cecília, tê-la conosco nessa noite para falar de um tema que tem suscitado algumas discussões, que tem trazido novas reflexões, né? Embora o tema em si não seja algo inovador, talvez haja um movimento nos tribunais brasileiros trazendo aí uma necessidade de reflexão e de reinterpretação do instituto, que é a gratuidade de justiça, não é? A professora Cecília Rodrigues Frutuoso Hildebrand é advogada, ela é professora universitária, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Anhanguera, é uma querida amiga, né? Processualista de mão cheia, especialista em processo civil, figura aí presente nos FPPCs da vida, né? Sempre participando dos grupos de relatoria dos enunciados que saem, né, dos fóruns permanentes de processualistas civis. Ninguém melhor do que a professora Cecília, que é uma processualista de primeira linha, que é uma advogada militante, para falar sobre as novas tendências da gratuidade de justiça, né? O que tem acontecido nos tribunais, qual movimento nós temos aí percebido nos tribunais brasileiros e, por consequência, o que nós, advogados, temos que fazer, quais adaptações nós temos que trazer para as peças, para que esse direito, né, de acesso à justiça pela gratuidade seja observado. Professor Cecília, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grande honra tê-la conosco nessa segunda live que a OAB Araras promove. A satisfação é toda minha. O professor Alexandre
além de colega de trabalho, né, tanto na advocacia quanto como professor na faculdade. É uma pessoa muito querida para mim, é uma pessoa que desde os bancos acadêmicos, né, já demonstrava o seu gosto pela docência, em compartilhar informação com as pessoas. Então, eu sou muito grata por estar aqui, né, na sequência do professor Rogério, que foi meu professor, excelente, por sinal, foi meu professor no primeiro semestre, responsável pela menor nota da minha vida, já confessando aqui. Mas que também fechou, né, com chave de ouro a minha parte de estudo já na pós-graduação, me sacrificando na banca, é verdade, mas me dando a nota 10, né? E para quem conhece o professor Rogério, sabe que um 10 dele vale muito. É Né? suadíssimo. Suadíssimo, foi suadíssimo. Mas aprendi muito com ele, tive aula com ele na pós, tive aula com ele na graduação, então tive o privilégio de acompanhá-lo durante o doutoramento. É realmente uma pessoa muito querida. E aí a responsabilidade de falar na sequência aumenta, né? Então, falar para uma pessoa querida, com tantas pessoas queridas aí nos assistindo. Eu vi a Juliana colocando que gosta de processo civil por minha causa. Nossa, uma satisfação muito grande. Ninguém gosta muito de processo civil, né? A Feira entrou aí também. Tem a Liane que já participou dos nossos projetos durante a graduação, né? Também outra pessoa querida. E por que eu escolhi esse tema? Eu tenho, como processualista, né? Um prazer muito grande de estudar alguns temas que são essenciais à ciência do direito processual. E um desses temas é a gratuidade, porque ela está ligada ao acesso à justiça, ela está ligada à igualdade, né? E muitas vezes, na nossa prática forense, a gente vai percebendo algumas aplicações e interpretações da lei que talvez não sejam condizentes com o intuito da nossa Constituição, que talvez Perfeito. não seja a interpretação mais adequada da norma, né? Perfeito. Eu sou da época do CPC de 73, né? Na verdade, eu comecei a faculdade na época das reformas, logo após reformas, né? Inclusão da tutela antecipada, por exemplo, no Código de Processo Civil. E em razão disso, é que eu sempre me interessei por esse estudo das tutelas de urgência também. Então, só para contextualizar, porque eu sei que temos muitos profissionais, né? Nós estamos aqui numa página da OAB, mas também temos estudantes e outras pessoas que ainda não estudaram mais profundamente o tema. Quando a gente fala em gratuidade, né, da justiça, a gente tem como base 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Um que garante o acesso à justiça, esse é o primeiro, que é o inciso 35, e a gente vai ter um outro inciso que garante a todas as pessoas, né, que não possuam condições financeiras, o direito à gratuidade, a assistência jurídica gratuita e integral, né? É esse o termo da nossa Constituição Federal. E quando da promulgação da Constituição de 88, a gente tinha um Código de Processo Civil de 73 e nós tínhamos uma legislação de 1950, que é a Lei 1060/50, que continua em vigor, inclusive, que tratava de forma específica da gratuidade. E aí, nós temos conceitos que se misturam e que, às vezes, para quem não é da área do direito, parece ser a mesma coisa, que é a assistência judiciária e a gratuidade de justiça. Perfeito, então, perfeito, perfeito. Eu já vi, inclusive, profissionais do direito fazendo confusão com relação a esses termos. Exatamente. Eu me deparei com esse estudo já no 3º ano da faculdade, ao fazer uma resenha, né, com relação à lei, né, a uma obra do Nelson Nery Júnior, que tratava dos princípios e tratava da gratuidade. E daí vem o meu gosto pelo tema, porque foi a primeira vez que me deparei e nunca mais parei de estudá-lo.
E assistência judiciária, né, a gente vai ter até diferença entre assistência jurídica e assistência judiciária. A assistência judiciária é o direito que as pessoas têm de terem informações sobre os seus direitos, né? Esse serviço, ele é prestado, em regra, pela nossa Constituição também, pela Defensoria Pública. Então, é ela que é responsável por dar essa informação, esse acompanhamento à parte que tem alguma demanda jurídica. E aí nós temos a assistência judiciária, que garante a concessão de um profissional para acompanhar a parte que precisa de um processo judicial. Então, a parte que não tem condições de contratar um advogado, ela vai ter a Defensoria Pública para garantir esse acompanhamento, né? A gente chama lá no direito de capacidade postulatória, que é necessário que as pessoas tenham para ingressar com um processo judicialmente. Então, ela não tem condições de pagar por um advogado de forma particular, ela tem direito pela Defensoria Pública. Além da Defensoria Pública, a gente vai ter outros órgãos que podem conceder essa assistência judiciária, né? No estado de São Paulo existe um convênio que é feito com a OAB e a Defensoria Pública. Nós que somos advogados do interior, vira e mexe, vemos esse atendimento, né, nas OABs, as triagens, tem muita gente que trabalha nessa parte de assistência judiciária, que eu acho um trabalho fantástico, né? Não muito bem remunerado, mas realmente costuma atingir quem precisa, né, desse serviço. Então, acho que é uma prestação de serviços à comunidade que a advocacia presta excelente. Eu sou muito fã desse projeto, do convênio, etc. E aí, a gente pode ter órgãos independentes, como acontece com alguns núcleos jurídicos de faculdade, que prestam essa assistência também. E podemos também ter o próprio advogado prestando essa assistência judiciária, né? Quando a gente fala da advocacia pro bono. Ok. Perfeito. Então, isso é assistência judiciária. Não é disso que eu vou falar. O que eu vou falar? É da gratuidade. Essa gratuidade, ela vai garantir que a parte que não tenha condições financeiras ou tenha uma capacidade financeira mais limitada, tenha gratuidade das despesas processuais, das custas, né? E até mesmo fique suspensa a cobrança de honorários de sucumbência naquele processo. Então, a gente tem... É claro que envolve outras despesas, outras verbas, né? Que são previstas lá no artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, mas o objetivo é esse, dar gratuidade das custas, despesas do processo de forma ampla, tá? E até de documentos que são necessários para esse processo. Então, se ela precisa, para esse processo, de uma certidão de um cartório extrajudicial, essa gratuidade, né, do processo, ela vai abranger também o extrajudicial, né? É possível, inclusive, pedir para que o juiz oficie o cartório extrajudicial e forneça essa certidão. Então, a gente tem essa previsão na lei da gratuidade. Hoje, como que isso está regulamentado? A gente vai ter a previsão lá no Código de Processo Civil, artigo 98 seguintes, e a gente vai ter a previsão também na Lei 1060/50, que, como eu disse, continua em vigor. Então, a gente não teve uma revogação total, e aí lá no site do Planalto, a gente consegue ver ela compilada. Então, alguns trechos ela foi revogada pelo Código de Processo Civil de 2015 e outros trechos ela continua válida. Em outros trechos ela continua válida. Então, eu vou agregar artigo 98 mais Lei 1060. Mas eu tenho que sempre ter como norte a Constituição Federal. E é aí que a gente se depara com alguns problemas. Então, qual foi o problema principal, né, que eu me propus a falar aqui hoje? E até eu coloquei uma dúvida lá no grupo
de um grupo de advogadas que a gente tem aqui da comarca, muitas vezes, e acredito que os advogados que estejam nos assistindo já tenham passado por isso, muitas vezes a gente tem uma parte que ela tem um direito que demanda uma certa urgência, então a gente precisa, né, pedir uma liminar, e essa parte não tem condições financeiras para arcar com as custas do processo. Ou porque ela efetivamente não tem uma condição financeira favorável, ou porque aquele direito que ela tem é de um valor tão alto que pagar 1% das custas acabaria com o patrimônio, ou até ela tem algum patrimônio, mas esse patrimônio está imobilizado, né? Então, a pessoa tem imóveis, mas não tem dinheiro na conta, tem só dívidas, enfim. E ela precisa daquilo com urgência, né? Então, a gente ingressa com a ação. Lá na petição inicial, a gente faz o pedido de tutela antecipada. Para quem não é da área de direito, a tutela antecipada, ela permite que o juiz, no momento inicial do processo, antecipe um efeito que a parte só conseguiria lá no final da ação. Então, imagine o seguinte, que eu tenha uma pessoa que teve seu nome negativado por uma dívida de 5 milhões de reais, tá? Se isso acontece, essa dívida, imagine que não existe. Essa dívida não existe, eu nunca tive relação jurídica com essa parte contrária, meu nome está negativado. Eu vou ter que ingressar com uma ação judicial para declarar a inexistência dessa dívida. E de forma liminar, como forma de tutela antecipada, eu posso pedir que essa negativação, né, ela não seja mais colocada em público, que ela não seja, que haja uma suspensão ou então que não haja mais a informação dessa negativação. Então, eu tenho uma situação urgente, porque a pessoa, quando ela descobre essa negativação, é porque ela precisava de crédito. Sem dúvida. E esse crédito, ele pode ser uma oportunidade de comprar uma casa, a oportunidade de comprar um carro com financiamento num valor bom. Então, essa pessoa, ela está descapitalizada, porque ela acabou dando entrada nesse negócio e para conseguir financiamento, por exemplo, né? Deu a entrada e o restante financiou. Então, ela não tem dinheiro em caixa e aí ela se depara com uma dívida de 5 milhões. Pela lei estadual, né, de São Paulo, ela teria que pagar 1% desse valor. Então, é um valor muito alto para que ela conseguisse, de imediato, apresentar ao juízo. Então, o que muitas vezes a gente faz? Pede a gratuidade, certo? Para que ela não pague essas custas e pede a liminar. Qual o problema que acontece? Muitas vezes, e eu já vi isso diversas vezes, ao invés do juiz analisar essa liminar e conceder, e pensar depois nessa questão de gratuidade, não. A gente se depara com um despacho imediato para que a parte comprove essa insuficiência de recursos. Perfeito. E com isso eu vou ter uma intimação, uma publicação, manifestação da parte, prazo para emenda inicial, que é 15 dias úteis. Se for caso de menor, a situação complica, porque ainda vai ter que passar pelo MP. Então, eu tinha uma situação urgente. Claro que no exemplo que eu dei da negativação da dívida, é uma questão meramente patrimonial. Mas muitas vezes isso vai acontecer em questões de vida ou morte, literalmente. Né? Às vezes eu uma tô lá... negativa de cobertura de um plano de saúde, Exatamente. por exemplo. Plano de saúde, uma questão de pensão alimentícia, que são questões extremamente urgentes. E muitas vezes a gente vê um atraso para essa pessoa que não tem dinheiro, né, de meses. Que nem a Fer está comentando ali, ó, que na comarca também acontece bastante. A Fernanda, que trabalha na área previdenciária, ela deve se deparar muito mais com essa situação. Porque a pessoa que está precisando do benefício previdenciário, ela está descapitalizada, é uma verba alimentar, e muitas vezes a diferença de valores que houve erro do pagamento é de anos. Então vai cobrar os últimos 5 anos. O valor da causa fica muito alto. Eu fiz uma pesquisinha, uma pesquisa assim, não pode nem ser considerada pesquisa científica, tá? É uma pesquisa bem sutil,
um levantamento. É um levantamento de dados. Como essa negativa, em regra, ela acontece nesse despacho inicial, né, é uma decisão interlocutória, a gente não tem um banco de decisões interlocutórias no Tribunal de Justiça de São Perfeito. Paulo. Então, o que dificulta também a pesquisa. Como que eu fiz Uhum. essa pesquisa? Eu tenho várias decisões desse tipo, minhas, de colegas, de amigos que me mandaram aí. Sabe que eu gosto do assunto? Me manda, né? Então, eu tenho Uhum. aqui umas 50, 100 decisões nesse sentido do último ano. E aí eu fui lá no Diário de Justiça Eletrônico e digitei alguns trechos dessas decisões, porque elas são todas iguais, elas são muito parecidas, né? Uhum. Uhum. Parece que há um padrão e que o Uhum. despacho inicial, ao invés de conceder a liminar, vem esse despacho. Eu fiz uma pesquisa, eu vou colar aqui, eu fiz um papelzinho para não esquecer os números. Ó, eu não pesquisei capital, tá? Porque a gente está no Uhum. interior. No Diário de Justiça do Interior 3, 1.418 decisões iguais a essa que eu estou dizendo. Interior 2, 635. Interior 1, 407. O Puxa vida. período que eu pesquisei isso, porque se a gente fizesse essa pesquisa do início do CPC até agora, a gente vai ter quase 2.500 decisões nesse sentido, seria muito. Mas não, essa decisão, essa pesquisa que eu fiz foram dos últimos 360 dias. Puxa vida. E com esses termos especificamente, porque de repente essa Exato. pesquisa não puxou outras negativas que utilizem outros termos, Sim, né? sem dúvida. Então, a Puxa minha vida. pesquisa é muito falha, tá? E eu Uhum. não cruzei a não análise da liminar em razão disso. Perfeito. Mas Uhum. aleatoriamente ingressei em vários desses processos. E adivinhem, Uhum. Uhum. pode ser coincidência, mas em todos que eu ingressei havia um pedido de liminar. E Puxa tinha vida. alguns de outubro do ano passado, de fevereiro desse ano. Então, são Uhum. pedidos de liminar que não foram apreciados porque a parte foi intimada, né, foi instada a apresentar o que normalmente se pede nessas decisões. A declaração do imposto de renda dos 3 últimos anos, o extrato bancário dos 3 últimos meses, a Uhum. comprovação de que não há nenhum bem em nome dessa pessoa, né? Uhum. Uhum. E aí eu tenho várias coisas, várias situações graves aqui. Por quê? Eu nego o acesso à justiça a essa pessoa que está Uhum. precisando de forma urgente. E a nossa Constituição diz que o processo deve ocorrer num prazo razoável. E quando a Uhum. gente verifica os princípios do Código de Processo Civil de 2015, a gente verifica que há prazo para concessão de liminares, né? E que mesmo no caso de juiz incompetente, que é de forma absoluta, né, que é uma situação muito grave, que gera uma Uhum. nulidade no processo, ele pode analisar a liminar. Então, Puxa vida. se numa situação super Interessante. grave, ele pode analisar essa liminar, porque no caso em que eu peço gratuidade de justiça, a minha análise de liminar tem que ficar para depois, né? Então, Uhum. Tem razão. é esse o meu inconformismo, né? E Uhum. aí, inconformada que sou e estudiosa que sou, fui lá, né, no Código de Processo Civil para verificar se efetivamente isso tem fundamento, porque a minha interpretação da Constituição Federal é de que essa gratuidade ela deve ser concedida àqueles que se declararem, né, pobres, aqueles que se declararem que não têm condições de pagar essas custas. E era essa a redação do artigo 1060, lá da Lei 1060, lá de 1950. E aí eu fui ver que a redação originária desse era o artigo 4º, tá? Ele não está mais em vigor. Esse artigo Uhum. 4º, na sua redação originária, ele exigia que a parte comprovasse. Ele exigia que Uhum. a parte comprovasse. Depois já de muitos anos de vigência desse artigo, e diante da dificuldade de se conseguir essa prova, verificando-se que isso afetava o acesso dessa pessoa à justiça, é que esse artigo foi reformado
para trazer essa presunção relativa. Então, essa presunção relativa, ela foi decorrente de reformas que aconteceram lá na Lei 1060 de 1950. E essas reformas foram anteriores à Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela vem numa evolução de pensamento, né, que faz o quê? Olha, a gratuidade, ela deve ser concedida para todos aqueles que declararem. Bom, e o CPC de 2015, ele resolve várias questões que existiam na lei anterior, que tinha decisão aí pelo Poder Judiciário, algumas tinham súmula do STJ, o CPC veio e resolveu tudo, né? Tanto que nós temos vários artigos tratando de gratuidade. Olha, cabe se for pessoa jurídica, cabe se a pessoa contratar um advogado particular. Ok. E ela traz, lá no parágrafo 3º do artigo 98, esse entendimento de que esse pedido de gratuidade, ele pode ser feito pelo advogado na própria petição inicial ou a qualquer momento do processo e que gera uma presunção relativa. A própria lei traz que é presumido a partir do momento que a parte declara. Então, será que o juiz ele pode, de bate-pronto, recebeu a petição inicial, pedir que eu comprove documentalmente? A meu ver, não. A meu ver, não. Ou seja, você analisa a evolução histórica da própria 1060 e percebe que o legislador quis extirpar essa exigência de apresentação de documentos. Você tem a Constituição Federal de 88 que reforça essa presunção. Você tem o CPC novo que apara algumas arestas, mas também nesse sentido, e mesmo assim ainda vem algumas decisões judiciais e acabam invertendo, né, voltando no tempo para afastar essa presunção. E isso se dá, e essas decisões, deixa eu pegar aqui o artigo 98. Essas decisões, elas vêm como uma interpretação do parágrafo 2º do artigo 98, que eu vou pegar aqui. A concessão, deixa eu ver se eu peguei certo. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas... Não, não é esse. Espera aí. Eu falei do parágrafo 3º do artigo 99, desculpe, é por isso que eu estava olhando no número errado aqui. Parágrafo 2º do artigo 99. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E aí, aqui, a minha análise tem que ser um pouco mais profunda. Porque, pense, se o parágrafo 3, ele diz, presume-se verdadeira a alegação da parte, eu só posso afastar essa presunção com algo concreto. A lei diz, no parágrafo 2º, elementos que evidenciem a falta desses pressupostos. E aí eu preciso saber, será que o juiz pode, de ofício, logo ao despachar a petição inicial, exigir esse tipo de comprovação? A meu ver, não. A meu ver, a presunção legal, ela deve ser aplicada pelo juiz. Que a gente, lá no sistema de provas, né, que minha outra paixão é estudar direito probatório. Então, quando a gente vai lá no sistema de provas, a gente vê que a gente pode ter presunção judicial e presunção legal. A presunção judicial, ela pode ser afastada ou aplicada pelo juiz, ok. Agora, a presunção legal, ela não permite essa discricionariedade pelo juiz. Se a presunção é absoluta, nem mesmo o juiz pode afastar. Agora, se a presunção é relativa, aí sim, o juiz ele pode analisar. Mas será que ele pode analisar de ofício? Eu entendo que ele possa analisar de ofício, desde que ele tenha elementos concretos para isso. O que muitas vezes a gente vê é uma petição inicial que está dizendo que o cara ele não tem dinheiro e está precisando financiar alguma coisa. Numa questão de alimentos, por exemplo, eu estou dizendo que a pessoa está morrendo de fome, ela precisa pedir alimentos para outra pessoa, né?
traço um contexto fático que efetivamente demonstra que essa pessoa não tem condições financeiras. E ainda assim, o juiz, sem nem analisar isso, me pede essa prova. E aí o problema é maior, que é aquilo que quem é meu aluno aí talvez já tenha enfrentado, né? Quando eu dou aula de provas, eu falo da prova diabólica, que é aquela prova que eu não consigo produzir. Então, a prova diabólica, ela é diabólica porque a parte não tem como produzir. E eu demonstrar que eu não tenho condições financeiras, muitas vezes é uma prova diabólica. E veja, eu não tenho dinheiro. Para conseguir uma certidão negativa do cartório de imóveis, eu tenho que pagar custas. Tem razão. Se eu não tenho a gratuidade lá no processo, eu não tenho a isenção de custas no cartório extrajudicial. E a declaração negativa de um cartório de imóveis, por exemplo, ela só é válida para aquela comarca. Tem razão. Então, eu teria que pedir do quê? De várias comarcas? Como que ficaria essa prova? Veja como é dificultosa. Muitas vezes, agora na época de pandemia nem tanto, mas os cartórios antes não faziam esse atendimento muitas vezes à distância. Eu tinha que ainda gastar com frete, muitas vezes com deslocamento pessoal. Como que eu comprovo que eu não faço declaração de imposto de renda? Porque até 2008 a gente tinha aquela declaração de isenção, né? Que é lá na Caixa Econômica Federal. Tem gente aí que nem é dessa época. Mas ia lá e fazia aquela declaração anual de isento. Mas isso foi extinto em 2008. Como que eu demonstro que eu não tenho emprego? Ah, carteira de trabalho. Tá, mas muitas vezes eu já apresentei isso no inicial e o juiz não entendeu o suficiente, né? Então, veja que a prova para a parte é muito difícil. Eu não estou dizendo que o autor que pede a gratuidade não tenha que provar. É claro que ele precisa. Ele tem que provar tudo que ele pode. Mas muitas vezes ele não tem como provar isso. A pessoa não tem conta bancária, ela não tem registro em carteira. Quando ela consegue receber alguma coisa, é de um bico que ela vai lá e compra em comida. Mas ela não pede nota fiscal. Ela não tem nada. Não tem carro, não tem nada. Então, e a gente está diante de uma situação de urgência. Então, quem que deve, a princípio, qual que é a minha interpretação desse dispositivo? A parte contrária, ela pode impugnar esse pedido de gratuidade no prazo de defesa, né? E aí, a parte contrária pode pedir que a outra, né? Porque também é difícil para a parte contrária aprovar. Mas aí ele pode pedir para que o juiz, por exemplo, oficie a Receita Federal, pode pedir a quebra de sigilo financeiro, né? Então aí a gente tem uma desconfiança e a própria parte contrária, ela está naquela relação jurídica. Ela muitas vezes conhece a situação, né, do autor, no caso aqui que eu tô, a problemática que eu estou trazendo é do autor, mas é claro que o réu também pode pedir gratuidade. E o autor também pode impugnar a gratuidade que ele pede. E a própria lei, ela fez uma previsão de procedimento para se alegar isso. Ora, se a intenção do legislador fosse que o juiz, de plano, já negasse, né, ou já produzisse prova, qual seria, então, o objetivo de colocar essa oportunidade para a parte contrária? A meu ver, o juiz ele deveria aguardar o prazo de defesa, a manifestação da parte contrária. E aí sim, né, caso a parte contrária fique omissa, aí sim, ele poderia pedir esses documentos, caso existam elementos nos autos que levem ele a essa visão dos fatos de que essa pessoa teria gratuidade. Então, até tem um exemplo da doutrina que é bem esdrúxulo. Por exemplo, a parte está ingressando com a ação para discutir a blindagem de um carro de luxo. Perfeito, perfeito. Quer dizer, ele comprou o carro de 500, 600 mil reais, está discutindo a blindagem desse carro e vai dizer que ele não tem condições financeiras? Evidente que aí eu consigo, de plano, perceber que talvez essa gratuidade não seja válida. Mas numa situação normal, que eu acredito que aí a grande maioria dos advogados aqui da região passam no dia a dia quando pedem gratuidade, eu não tenho como, dos fatos, aferir que essa pessoa não tem condições. Só que virou regra.
a gente tem agora como um despacho padrão de inicial, quando há pedido de gratuidade, isso. E aí a parte que é pobre, né, que não tem condições financeiras, ela é punida duplamente. Porque ela já teve, muitas vezes, dificuldade em encontrar um advogado. Ou ela está pela própria defensoria pública, o que já torna essa presunção muito mais forte, né? Ou ela até contratou um advogado particular, porque a relação com o advogado é uma relação de confiança. É muito difícil, muitas vezes, aquela parte sujeitar aquele pedido dela, aquele direito dela a um advogado que ela nunca viu na vida. Ainda mais quando isso envolve intimidade, como é direito de família. Então, ela tem o direito de contratar um advogado particular. Às vezes, esse advogado parcelou, enfim. Isso não gera uma presunção contrária, não afasta a presunção relativa de gratuidade. E aí ela já tendo dificuldade de arcar, né, com esse gasto, e ela vai ter que, ou ela paga as custas logo na inicial, ou ela vai se sujeitar a esse despacho, que vai fazer com que ela se manifeste apresentando esses documentos. Muitas vezes esses documentos não ficam prontos no dia, às vezes ela não tem acesso a esses documentos, ou então, como eu já vi várias vezes acontecer, ela vai e pede um empréstimo para conseguir pagar essas custas e o processo dela andar, porque afinal ela tem muita urgência naquela situação. Então, veja, eu estou punindo a parte que é pobre, a parte que não tem condição financeira. E ela acaba sendo punida 2, 3 vezes, porque ela teve o direito lesado, ela não teve a liminar ou a tutela de urgência apreciada e ainda vai ter que arcar, seja com o custo temporal ou financeiro, para buscar essas informações para falar, olha, eu sou realmente pobre. É uma dupla, uma tripla penalização, né? E aí a gente tem um outro problema, né? Porque a lei continua, lá no Código 100 fala, olha, se o benefício for negado, né, o benefício da gratuidade for negado, a parte pode ingressar com agravo de instrumento, que tem custas, mas aí a própria lei já veio sanando um problema que a gente tinha na interpretação anterior, dizendo o seguinte, ó, se você ingressar com recurso para discutir gratuidade, você não vai ter o seu recurso rejeitado antes da análise desse pedido de gratuidade. Então, a gente reforça esse pedido de gratuidade para o recurso também. E aí o tribunal vai analisar se eu tenho direito à gratuidade do recurso, antes de analisar o mérito. Ok. Quanto tempo um agravo de instrumento vai demorar para ser julgado? Né? Para decidir a gratuidade. Porque, veja, eu não estou discutindo da liminar. Eu estou discutindo aqui da gratuidade. Tem razão. E mais, o que a gente vê na prática, muitas vezes, é que a parte ela não consegue provar porque ela não tem documentos, o juiz condena ela a pagar, ela não tem dinheiro, aí ela recorre, ingressa com agravo. E nesse meio tempo, o processo de primeiro grau, em que pese a gente não ter como regra o efeito suspensivo do agravo de instrumento, o processo de primeiro grau não tem a análise da liminar. Fica lá parado. E aí a questão, será que o cabimento do agravo de instrumento, ele poderia ser utilizado no caso de omissão? A omissão equivale à negativa da tutela antecipada? Puxa vida. É um outro problema, né? A gente tem aí diversos processualistas que entendem que se o juiz não analisou, né? Se o juiz foi omisso, eu poderia até ingressar com embargo de declaração. Mas eu não poderia, a princípio, ingressar com agravo de instrumento. Eu discordo, porque a não análise configura, a meu ver, uma rejeição do pedido. Mas nem sempre eu consigo fazer com que concordem comigo quando eu recorro. Né? Então, é uma questão que, a meu ver, né, causa uma interpretação incorreta da lei, acaba prejudicando aquela pessoa que é mais carente, que é hipossuficiente, que já está vitimizada ou pelo próprio direito que foi descumprido ou pelo próprio sistema. E quando essa pessoa ainda é beneficiária da justiça, da assistência judiciária, né, ela está lá acompanhada de um defensor público ou de um advogado que tem, em razão da assistência judiciária, do convênio que existe com a defensoria, isso é muito mais grave, porque esse atendimento feito pela OAB, ele não é instantâneo, a gente tem uma fila, a gente tem
uma triagem que é feita. Então, a pessoa muitas vezes deixa de trabalhar para conseguir ir nessa triagem, deixa de trabalhar para conseguir marcar com esse advogado, né? Deixa de fazer seus afazeres para ir atrás dos documentos, porque o advogado, ele não está lá contratado pela parte, ele vai fazer o que cabe a ele, que é entrar com a ação. E aí ela chega, a hora que ela consegue, né? É como se a parte que tivesse dinheiro, ela tem ali o chão plano para ela chegar à justiça. A parte que é pobre, não. Ela vai esbarrar em diversos buracos, degraus, e escala o negócio. E a hora que ela chega na justiça, a justiça não olha, né? E muitas vezes esse advogado da assistência judiciária, como eu disse, a remuneração não é muito boa. Ele muitas vezes não vai ingressar com esse recurso de agravo de instrumento, o que, a meu ver, é muito mais grave. Ele não vai ingressar com esse recurso, essa gratuidade vai continuar sendo negada, a parte vai ter que pagar sob pena de extinção, e muitas vezes é o que acontece, esse processo vai ser extinto. Então, aonde que eu estou tendo efetividade? Exatamente. E o doutor Marcos Vieira, presidente da subseção, ele manda uma pergunta aqui que talvez seja o ponto central, né? E o que fazer para mudar essa mentalidade, essa realidade? Todos os advogados têm que começar a gravar para tentar mudar o padrão? Né? É esse o questionamento que o doutor Marcos faz. Eu vou falar o que eu tenho feito, tá? E aí é por isso que eu quis trazer isso para essa live também. Eu acho que o advogado, e aí, de novo, na Constituição Federal, função essencial, né? A justiça, ele tem o dever de se insurgir contra uma interpretação errônea da lei. Ainda mais quando isso atinge uma pessoa hipossuficiente, que eu estou falando de uma pessoa que não tem condições financeiras, né? Então, a lei diz que ela presumidamente é hipossuficiente. Então, o advogado aí, primeiro, eu acho que uma petição inicial bem fundamentada, com essa análise, né, que a gratuidade é uma questão constitucional, até para embasar um futuro recurso extraordinário, se for o caso. Colocar que a não concessão da liminar, caso o juiz entenda que não há gratuidade, causará um dano ainda maior, e aí causado por esse juiz, né? Fazer isso bem fundamentado. Se por algum motivo for uma vara que costumeiramente, né, promova despachos desse tipo na inicial, pedir o atendimento presencial para despachar essa liminar, explicando essa situação. Eu acho que uma petição bem fundamentada elimina grande parte dos nossos problemas, porque eu já trago para a inicial os documentos que eu tenho. Tá? Eu tenho declaração de imposto de renda. Poxa, então já apresente. É até um sinal de boa-fé, né? Perfeito. De colaboração com o Poder Judiciário. Então, eu faço uma petição inicial bem fundamentada. O objetivo não é abrir lá, dar a justiça gratuita. E aí eu copio e colo todos os artigos. Não. Mas, efetivamente, demonstrar, fazer uma narrativa do porquê esse seu cliente não tem condições financeiras. Né? Às vezes, ele até tem patrimônio. Até esses dias, um ex-aluno nosso me mandou uma decisão, durante a pandemia mesmo, acho que faz umas 3 semanas, que foi efetivamente isso. Era um processo de inventário, então havia patrimônio, né? Mas o patrimônio era todo constituído por imóveis. As partes não tinham, né, no momento da abertura do inventário, dinheiro para pagar as custas desse processo. Enquanto esse patrimônio ele não fosse partilhado, vendido, não ia ter como pagar as custas. E o patrimônio era alto. E não conseguiu em primeiro grau, teve que conseguiu no agravo de instrumento. Aí ele conseguiu, sabe que eu gosto do tema, já me mandou no WhatsApp, né? Falou, que acordei com o dia brilhante hoje. Eu também, a primeira coisa que eu faço é ver decisões e também fico com o meu dia brilhante quando eu consigo isso. E aí, feita uma boa petição inicial, fazendo esse despacho, não sei como está em Araras, aqui em Leme a gente tem conseguido agendar, né, com os juízes via e-mail da vara, então a gente
agenda, e aí cada um atende de uma forma, tem alguns que por WhatsApp. telefone, WhatsApp, e-mail, Exato. enfim. Então a gente faz essa conversa para efetivamente demonstrar que a gente não está ali para trazer caos para o Poder Judiciário, né? E Uhum. caso de negativa, agravar. Né? Perfeito. Mas o direito da parte não pode esperar. Bom, se nem houve a análise da liminar, eu já entendo que já pode colocar a questão da liminar também no agravo. Ah, Inclusive, na minha perfeito. inicial, eu já coloco. Caso Vossa Excelência Perfeito. entenda que a gratuidade não está comprovada e precisa de mais documentos, não deixe de analisar a liminar. Porque o direito da Perfeito. parte é Perfeito. urgente. Ou já negue. E na minha conversa Uhum. presencial já falo, já nega, então. Porque aí eu consigo Tá. recorrer, né? Perfeito. É... Perfeito. E a própria lei, ela está condizente com essa interpretação. Porque ela diz que se a parte contrária alegar, né, ou pelos elementos dos autos, o juiz perceber. Imagine lá numa ação de divórcio litigioso, a parte diz que não tem nada, que não tem condições financeiras. Aí vem o réu na contestação e traz lá extrato de centenas de milhares de reais que está na conta. Ora, isso é suficiente para o juiz indeferir de ofício, ainda que a parte não peça. Né? Mas aí também a Uhum. dica, já que estamos entre colegas, entre advogados, se perceber que alguém está abusando desse direito, é seu dever na contestação alegar isso. Porque quem está pagando isso é a sociedade. Nós somos defensores da lei, defensores da Constituição Federal, antes de defendermos aquele cliente. Né? A gente tem que Perfeito. colocar, faz parte de ética, faz parte do juramento que a gente faz para sermos advogados. Então, é necessário que a gente tome essa responsabilidade também. E a lei coloca que caso se verifique, né, que a parte tinha condições e ela não pagou, ela já traz a punição. Então, veja que a lei ela deixa o sistema todo fechadinho. Então, a parte que Uhum. mentiu, ela vai pagar 10 vezes, Perfeito. né? Uhum. E aí eu Uhum. parto para a terceira sugestão para os advogados. No momento que forem atender essa parte, expliquem para ela o risco de se mentir no processo. Verifique se efetivamente é essa situação. Porque às vezes ela ouviu falar de alguém, eu estou desempregado, não tenho registro na carteira, então eu vou conseguir a gratuidade. Não é assim que funciona. Não é assim que Uhum. funciona. Porque às vezes você vai ver a pessoa realmente não tem o registro na carteira, mas ela está com 100, 200 mil reais em espécie no banco. Uhum. E aí já fale Perfeito. para ela, olha, a consequência se eu pedir sem você ter esse direito é de pagar 10 vezes esse valor. Então, ao invés de Uhum. você pagar 5 mil, vai pagar 50. Eu Tá. garanto que se a parte tiver devidamente informada e a afirmação que ela te faz é que ela não tem condições, se ela tiver condições, ela vai te falar a verdade na hora. Porque ela não vai querer pagar Perfeito. 10 vezes mais, né? Então, eu acho que Perfeito. é nossa responsabilidade desde o momento que a gente acolhe esse cliente, que a gente vai atender esse cliente, já informar. Até porque nós estamos diante de uma relação de consumo, né? E lá no Uhum. CDC a gente tem o dever de informação. E aí, se ainda assim a parte quer que você peça gratuidade, faz ela assinar um termo que ela de Perfeito. consentimento informado. Eu estou informada e eu vou querer que peça ainda assim. Porque eu já vi decisão que, inclusive, acusa advogado de mentir no processo. Né? E a gente Perfeito. não tem controle Perfeito. sobre isso, a gente não sabe da vida financeira da pessoa, na maior parte das Exatamente. vezes. Né? Na maior Exatamente. parte das vezes a gente não sabe. Então, eu não sei se isso contribui, não sei se os colegas já fazem isso, né? Eu fico aí à disposição, inclusive indico, tem um artigo da Fernanda Tartucci, do ano passado, de 2019. Para quem não conhece, a Fernanda Tartucci ela é muito ativa, e principalmente em direito de família, mas ela atua também no Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, que é o núcleo não no Centro Acadêmico, no núcleo do 11 de Agosto, que é responsável pela prestação, né, de assistência jurídica, judiciária,
para as pessoas que não têm condições financeiras em São Paulo, vinculado lá ao Largo São Francisco. Então, ela passa muito por essa situação, mesmo fazendo esse serviço lá voluntário, que já houve uma prévia triagem para que a pessoa tenha direito a esse serviço, e ela sempre fala, tem vários autores que falam sobre gratuidade, mas que falam assim, perfeito, de colocar o dedinho lá no lugar onde deve ser colocado. Eu não conheço artigo melhor, até se alguém conhecer, me indica, porque é um assunto que eu gosto muito mesmo de estudar, né? E estou à disposição também, me manda direct aí, quem tem meu WhatsApp pode mandar o WhatsApp, quem não tem e conhece alguém que tenha pode passar também. Meu WhatsApp é a coisa menos secreta dessa vida. Mas porque eu acredito que se os advogados atuarem de forma unida na defesa da lei, com o tempo a gente muda esse entendimento, né? Foi assim com o reconhecimento de união homoafetiva, por exemplo. Até o Fábio Ulloa Coelho, ele fala que foi a primeira ação, né, do Brasil, foi uma sócia dele, ou era uma estagiária dele que se tornou advogada e entrou com a ação. E na época todo mundo falou que ela era louca, né? Imagina, você vai pedir reconhecimento de união estável de pessoas do mesmo sexo, você vai perder, né? Ela falou, não, mas eu acredito que eles tenham direito. E ela foi a única ali, já fazia anos que se discutia isso, que foi lá e fez. E com o tempo, é claro que a gente teve um monte de negativa no meio do caminho, mas com o tempo isso se tornou um posicionamento consolidado. O nosso código de 2015, ele não é mais novo, né? Já tem 4 anos aí de vigência, então tem 5 anos de publicação, de promulgação, mas tem 4 anos de vigência, mas ainda demanda muitas interpretações, né? Então a gente pode sempre evoluir nisso e juntos também. Eu acho que a advocacia tem que se unir para defender o que é correto, e quem acha que eu estou errada, tudo bem também. Até gosto que critique, que coloque seu ponto de vista. Não, interessantíssimo. Então, para a gente fazer aqui um apanhado dessas dicas práticas, né, que a professora Cecília nos deu, primeiro ponto, expor ao cliente de forma clara, de forma transparente, as consequências pela adoção, pela aplicação da gratuidade de justiça, inclusive informando sobre eventual condenação ao pagamento do décuplo do valor devido. Mais do que isso, talvez um termo de consentimento informado, para que você tenha isso documentado, né? Segundo ponto, uma petição inicial muito bem estruturada, sobretudo nesse ponto, de forma clara, precisa e pontual, não algo genérico, com transcrição Exato. da legislação, inclusive, se possível for, já instruindo esse pedido de gratuidade, seja com declaração de imposto de renda, seja com extrato bancário, algo que já dê subsídio documental para o juiz, né? Se for uma vara em que é comum a prática desse tipo de despacho, já se adiantar e despachar com o juiz, havendo pedido de liminar, tutela de urgência, tá? E um outro ponto, uma outra dica é agravar, né, como o doutor Marcos sugeriu, e talvez já no próprio agravo veicular essa questão da liminar ou da tutela de urgência para que o tribunal eventualmente já aprecie. Exatamente. Porque senão eu faço a parte se sujeitar à análise dessa liminar para que volte. Não, tem que conceder a tutela antecipada mesmo. E assim, o Tribunal de Justiça ele tem sido bem rápido na análise desses pedidos. Mas uma semana, 15 dias, vai demorar. E às vezes a pessoa não tem esse prazo, né, para aguardar. Então é importante que isso também esteja. E quando eu falo de uma petição bem fundamentada, não é fazer 15 páginas de colação de jurisprudência, né? É ser direto ao ponto, ser sucinto, para que efetivamente aquilo seja observado pelo Poder Judiciário. Perfeito, excelente. Muito bom, excelente, professora Cecília.
eu estou vendo aqui se nós temos mais alguma pergunta. A professora já respondeu, né, a pergunta do Dr. Marcos Vieira, como combater essa prática, né, se é agravando, até que se mude o padrão, e a gente já viu que esse talvez seja o caminho, né, depois de esgotadas essas outras tentativas, resta mesmo um agravo e talvez reiterando isso, né, todos os advogados, talvez o padrão mude, né? Eu vi que a Liane colocou que ela pede do o pagamento diferimento, né, ao dos final. Também é super possível. Inclusive, é que não deu tempo aqui de eu falar, o assunto de gratuidade é muito grande, mas a gente tem também a previsão de pagamento parcial, de que algumas custas, né, sejam afastadas. Por exemplo, eu posso pedir que eu só tenha a gratuidade de uma perícia, por exemplo, o resto das custas eu dou conta de pagar. A lei não especifica, então vai ficar a cargo do intérprete. Eu posso ter um pagamento parcelado, né? Faço lá uma proposta para pagar esse parcelado. São todas alternativas, que também são possíveis. Perfeito, perfeito. Só para comentar, para a gente encerrar a live, que nós temos aqui 3 minutinhos, né? Eu já vi despacho, Cecília, que talvez vá além desse despacho mencionado, em que o juiz pede para que o autor traga os autos, declaração, etc. Eu já vi despacho de juiz em que ele determina a serventia, que a serventia, pelo Infojude, traga as declarações, ou seja, nem oportuniza a própria parte dela trazer os autos, determina que a serventia traga. Então, talvez nós tenhamos chegado mesmo num ponto em que essa questão da gratuidade já está um pouquinho... Aí, nesse caso, eu ofendo, inclusive, o artigo 10, que é... Voltou, agora voltou. Eu estou violando, inclusive, a vedação de decisão surpresa, num caso como esse, até mesmo a questão de sigilo. O juiz pode quebrar sigilo? É claro que ele pode, mas ele tem que ter um fundamento para isso. Não é qualquer situação, ele não tem ali o sistema de pesquisa a seu bel prazer, né? Ele efetivamente está adstrito ao princípio da legalidade, princípio do contraditório, etc, etc. E eu até ia falar sobre essa situação, mas como a gente está falando com advogados aqui da região, eu tinha certeza que a hora que eu falasse disso, eles já iam vestir a carapuça no juiz que faz isso em cada comarca, né? E até já iam identificar a comarca e tudo mais. Mas realmente é uma prática que tem acontecido. E aqui a gente não está falando mal de um ou de outro juiz. A gente efetivamente está querendo interpretar a lei da melhor forma. E quando a gente vê o histórico dessa lei, quando a gente vê a Constituição Federal, a gente vê a previsão de punição, a gente percebe que todo o sistema está feito para que a presunção efetivamente aconteça, né? Tem razão. O que na prática está um pouco diferente. Excelente, tem razão. Bom, nós já estamos aqui no minuto final, professora Cecília. Eu gostaria de agradecê-la mais uma vez por aceitar o nosso convite, por ter trazido não só essa fundamentação teórica, densa da gratuidade de justiça, pegando aí a evolução histórica da 1060, trazendo a questão constitucional do tema, processual do tema, o CPC de 2015, mas também por ter trazido aspectos práticos muito interessantes para os advogados. Quase que um manual de como ter o seu pedido de gratuidade de justiça aceito pelo juiz. Exatamente. A intenção era realmente contribuir, senão de nada vale a gente estar aqui conversando, não que não seja maravilhoso também a gente conversar, adoro conversar sobre o direito, se isso não tiver uma aplicação, uma utilidade prática. Excelente. Professora Cecília, temos 20 segundos para o seu agradecimento final. Eu agradeço a todos que nos assistiram, me coloco à disposição. Agradeço ao professor Alexandre pelo convite e estou à disposição da OAB Araras quando precisarem. Quiserem discutir algum assunto, é só propor área de família e processo civil, pode contar comigo. Obrigado, professora. Nossa live cai em